se a gente for pensar o que é uma ditadura, parte do conceito da ditadura significa não dividir poder. Não coincidentemente, se a gente for pegar o índice de democracia, se você for identificar os países mais ditatoriais do mundo, dos 10, se eu não me engano, 9 ou 8 são repúblicas presidencialistas, justamente porque é um sistema que permite a concentração da estrutura de poder. Numa monarquia parlamentarista, você tem um monarca, que é um poder simbólico, mas é um poder, e que tem a função de estabilizar a política se o parlamento assim não conseguir. Então, vamos supor que você esteja com um parlamento muito instável, aquele parlamento que não se entende, aquele parlamento que virou as costas para o povo. O monarca tem o poder de dissolver esse parlamento, não de fechar. Fechar é uma coisa, dissolver é outra. Ele tem o poder de dissolver esse parlamento e convocar novas eleições, ou seja, as relações das estruturas de poder, elas não são engessadas. E por que não são engessadas? Porque são divididas. Entendi. Espero que tenha esclarecido também ao nosso seguidor. O que um monarca, a figura de um monarca, traria de benefício à figura do monarca? Você acabou de explicar que o poder limitado, mas qual a figura do monarca traria de bom para o Brasil? O que ganharíamos? Bom, primeiro o monarca... Desculpa, responde aí, Danilo, eu já falei muito, eu começo... Tá ótimo, tô gostando muito. Vamos lá, primeira uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que tem uma conversa descontraída, o Rodrigo tem muito cara de bravo, Rodrigo, tem muito cara de bravo. Eu falei, que bom que ele consegue falar, bater papo. Eu tenho cara de bravo? Mas é normal, até por causa da sua postura, mas eu acho legal. Eu gosto de falar isso porque a gente pensa que podcast, aquela coisa de ficar, até umas entrevistas que dá da Mônica, vamos fazer uma coisa como o Danilo fez, a véia, eu acho que legal, porque eu acho, vocês vão concordar, que eu vou entrar algumas perguntas depois, a gente tem que trazer isso mais pro povo. Eu acho que as pessoas, essa é uma linguagem. E o Rodrigo não tem nada de bravo, tá, gente? Então, gente fina aí, pode continuar. Danilo, por favor, continue. Vamos lá. O porquê que eu acredito que o imperador é mais que necessário aqui no Brasil? Bom, não é surpresa para ninguém que o país está polarizado. Agora, imagina você, no caso, você agradar, ter uma personalidade acima. Gente, eu tenho que mostrar para o povão, tá? Desculpa, vai ser resposta simples. Que é o que tem que ser. Acima do bolsonarismo e acima do petismo. Imagina uma terceira entidade ali acima dos dois. É isso que o Brasil precisa. É isso que, por isso, lá, vamos pegar o caso da Inglaterra, tem os trabalhistas e os conservadores, ok? Olha, a Rainha Elizabeth passou ilesa ali, por quê? Ele foi tratando os dois da mesma forma. Quem vencia as eleições estavam ali, certo? Cada um mostrando o seu governo, cada um fazendo para que foi eleito. Agora imagina essa personalidade que une o povo, histórica, onde tem as instituições respeita, certo? Jurídica, enfim, da qual você não tem um bolsonarismo forte, nem um petismo forte, mas assim a soma das duas, numa entidade só, entendeu? Olha onde esse país poderia estar, entendeu? Não estou falando que eu sou anti um ou anti outro, só estou falando agregar os dois. Mas até porque você está falando, o rei ele é neutro, né? Ele não tem partido. Ele não pode ter, né? É isso mesmo? Exatamente. Não ou ele pode ter uma divisão política, ou ele pode. Não entendi. Se ele o rei ele pode ter uma opinião política, uma decisão, um partido político. Opinião pode. Explicitar opinião não. São coisas diferentes. Ele não pode. Ele tem que ser neutro com relação aos partidos. Ele tem que ser neutro. Mas o monarca, ele se reúne com o primeiro-ministro de maneira regular. Porque o primeiro-ministro ele tem que prestar contas ao monarca da administração que ele está fazendo do Estado representado pelo monarca. Então, ele tem que prestar contas. E nessas reuniões, elas são secretas, não podem ser gravadas. O monarca ele expressa a sua opinião, o seu contentamento, o descontentamento, aconselha, mas é uma coisa reservada. Ele não pode externar a opinião dele. Ele pode acontecer, mas, por exemplo, por isso que, só para o Danilo, o passaporte em nome da rainha, tudo em nome do rei. Ele é o representante do país. O primeiro-ministro trabalha para ele. Para ele, exatamente. E o rei, a função dele é o povo. Ele tem que manter
a estabilidade para o povo. É isso. É isso. O rei, ele representa o povo para o parlamento e para o exterior. Entendi. Ele tem essa Quer falar alguma função. coisa, Danilo? Não, na verdade é por isso que numa monarquia os projetos de longo prazo funcionam, certo? Porque, assim, começou um primeiro-ministro aqui, ele tem uma ideia, ele saiu do cargo, né? Enfim, por impopularidade, enfim, continua-se o projeto iniciado porque tem um rei que está fiscalizando em cima, entendeu? Então, os projetos de longo prazo funcionam na monarquia. Não é à toa que o índice aí, como o Rodrigo explicitou, né, de melhores economias, né, em questão de população, então são monarquias, né? Então já explica muita coisa. Vocês vão ter uma surpresa depois na edição. Nós entrevistamos algumas pessoas na rua. E as pessoas nem sabem que tínhamos um imperador. Acha Dom Pedro legalzinho. O que vocês acham? Por que a memória da monarquia foi apagada? Eu vou falar, até usar um termo. As pessoas não sabem. E quando fala de monarquia, fala, Deus me livre, ficar falando que é uma pessoa que vai ficar mandando em todo mundo. A impressão que a pessoa tem é que vai mandar em todo mundo. E aí fala assim, o Brasil teve, mas Dom Pedro I, sei lá, tá lá no Museu de Ipiranga. As pessoas não... Eu fico, não sei vocês também, o que aconteceu com o povo que ficou cego, esqueceu da própria história? Se alguém puder falar aí pra vocês, porque isso é extremamente importante, gente. Faz parte da nossa história. Tivemos 2 imperadores. E eles falam, não, o Pedro, aquele barbudo, é o Pedro Barbudo e o Pedro que tá no Museu de Ipiranga. Posso adentrar aí que isso é normal. Gente, rede social é com a gente mesmo. Muitas pessoas confundem Pedro Álvares Cabral com Pedro I. Não, demais. Isso Pedro já começa. O Pedro Santo, sabe, São Pedro? Confundem. E aí eu falo, e aí as pessoas não sabem que tivemos 2 imperadores e acham que a monarquia, se voltar pro Brasil, a gente vai ter um cara autoritário, um ditador. A figura passada vai ser ditador. O que vocês podem falar sobre isso? Por que o brasileiro não lembra do que teve e essa ignorância tem que preservar, gente? Essa é muito fácil. Pelo seguinte, a República ela veio através de um golpe totalmente impopular. O Partido Republicano tinha eleito no ano do golpe apenas 2 deputados. Não tinha a menor entrada na população. Inclusive a população de escravos forros, de libertos, eram basicamente monarquistas. Então, a vinda da República ela foi de uma maneira golpista, logo artificial. E para ela se estabelecer, ela teve que criar uma realidade artificial também. Então, se começou a desumanizar a história do próprio povo brasileiro. Começou a colocar a nossa história de uma maneira caricaturada, como Dom João VI era o comedor de frango, né, que fazia cocô no mato. Começou a se colocar Dom Pedro I como um cara agressivo contra Dona Leopoldina, um cara violento. Inclusive, eu aprendi do colégio, que já tem alguns bons anos que eu estudei na minha 4ª série, que Dom Pedro tinha chutado a barriga de Dona Leopoldina, ela caiu das escadas. 2012 e depois, foi. a doutora Valdirene Biel, que é uma arqueóloga, ela fez uma exumação do corpo e não se mostrou nada disso. Então, esse processo de desumanização da história do Brasil levou o brasileiro a não olhar para a sua própria história. Isso dura até hoje, durou até depois do golpe, porque foi uma coisa muito forjada. Se você for, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, ele é totalmente descaracterizado do que era, porque se tinha aquele conceito de que aquilo que é velho, aquilo que é monárquico, não é para ser preservado. Vamos reconstruir o nosso Brasil. Vamos recomeçar a nossa nação. Tanto que a gente teve a destruição do prédio do Senado, que era um prédio, o Palácio Monroe, se não me engano, que era um prédio muito bonito. Então, o brasileiro perdeu esse valor para a história como um todo. E acho que essa perda desse valor veio da necessidade de deixar a nossa história, a nossa identidade de maneira caricaturada. O Brasil, o Rio de Janeiro hoje tem agora o bairro Imperial, né? Foi de uma certa forma, acho que agora estão voltando algumas coisas, né? Estão começando a valorizar de novo, ou é só impressão minha? Agora tem o Rodrigo, você que mora no Rio de Janeiro, me ajuda. Tem o bairro Imperial, né? Agora, que é o bairro... Recebeu um nome agora, né? Recebeu um... Já tem algum tempo.
Porque é ali, né? Ali que foi o centro, né? E muita gente passa ali e nem sabe que teve, né? Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista. Tchau.